E o senhor acredita que nós podemos estar próximos nos próximos 10, 15 anos de uma terceira guerra mundial de China e Estados Unidos, ou você acredita que é algo distante? Não, há uma disputa entre os Estados Unidos e a China nos moldes do que era a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética no começo da Guerra Fria. É uma disputa hegemônica, com uma diferença importante. Os chineses fizeram a lição de casa na área econômica. Então, os soviéticos, em algum momento, ficou claro que eles não teriam possibilidade de competir com os Estados Unidos em termos econômicos. Os chineses estão fazendo essa competição. E provavelmente é nessa área que a competição vai se intensificar. Há movimentos dos chineses na área geopolítica, ninguém contesta isso. A rota que eles criaram, que de alguma forma tenta emular a rota da seda, leva a investimentos chineses na África para obter acesso a recursos minerais. Os chineses estão atuando muito próximos dos iranianos e dos russos para obter petróleo, apesar das sanções que o Ocidente tentou impor sobre esses dois países. Isso obviamente beneficia muito os chineses, porque eles podem comprar petróleo relativamente muito barato. Eles estão preocupados com acesso físico à China. Fizeram, por exemplo, um acordo com o Paquistão para criar uma rota de transporte através do Paquistão, para que os navios não tenham que fazer toda a rota através do Mar do Sul da China. Tem um lugar que chama Estreito de Malaca, na rota para a China, que é muito vulnerável para os dois lados. Então, quem controlar os Estreitos de Malaca provavelmente consegue criar um gargalo estratégico naquela região. A disputa em relação a Taiwan é muitas vezes entendida de forma equivocada, porque os chineses não têm interesse em destruir Taiwan. Taiwan não tem absolutamente nenhum valor se for destruída. E conquistar Taiwan sem destruir a ilha é muito, muito complicado. Mesmo os chineses, com toda a capacidade que eles têm, eles não têm capacidade de desembarque que permita conquistar Taiwan sem destruir a ilha. Então, nós estamos vendo muitos movimentos, muitas declarações. Os americanos, por exemplo, estão reativando bases em ilhas que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial para conquistar o Japão. Porque os chineses estão atuando no Mar do Sul da China. Eles têm criado ilhas artificiais que permitem a construção de bases militares. Os americanos têm uma capacidade enorme de projeção de poder, principalmente através das suas frotas que contêm porta-aviões. Os chineses ainda estão longe de ter essa capacidade, mas nas áreas onde os chineses estão atuando, eles têm uma presença muito, muito importante e uma capacidade que exige dos Estados Unidos essa projeção de poder que pode ter um custo muito alto. O senhor vê que os Estados Unidos pode perder força do dólar por conta também de ter sancionado a Rússia, que tinha título do Tesouro Americano, quando teve o conflito lá, foi lá e bloqueou. Tanto que muitos países no mundo estão estocando ouro agora. Você vê que o dólar pode perder força por conta disso, a moeda do BRICS também para fazer o comércio e não utilizar o dólar. O que o senhor acha? Eu não sei, você se imagina indo viajar para Tailândia com moedas de ouro no bolso para pagar suas contas? Para pagar o hotel, para alugar um carro? Não dá nem para passar pelo aeroporto direito, então, muitas vezes. Isso é ficção científica. Então, obviamente, há uma disputa por essa hegemonia monetária. O padrão do dólar continua existindo. Os Estados Unidos é o único país que tem a vantagem de poder imprimir dólar. Nos Estados Unidos não falta dinheiro porque eles podem imprimir quanto dinheiro eles quiserem. E aí acaba diluindo porque o mundo inteiro utiliza isso, então a inflação não impacta diretamente somente os Estados Unidos, né? Exato. Não tem o problema que nós temos aqui de ter um valor de referência. Exato. Obviamente, quando eles exageram, quando o déficit nos Estados Unidos aumenta, isso tem um impacto na taxa de juros, etc. Eles têm um banco central que funciona, mas, por enquanto, o mundo está disposto a bancar o déficit que os americanos estiverem dispostos a
a produzir. E quando os BRICS se reúnem e falam de criar uma nova moeda, um novo meio de pagamento, isso é absolutamente ridículo até. Não é por acaso que a ex-presidente Dilma está lá presidindo o Banco dos BRICS. Mostra a capacidade que eles têm de atuar. E no caso das relações entre a China e países que estão sofrendo sanções, eles, na prática, estão praticando barter, eles estão fazendo troca. A China vende produto para o Irã ou para a Rússia, eles não pegam, não recebem rublos da Rússia ou a moeda iraniana para pagar pelo produto chinês porque eles não querem usar o dólar. Eles fazem a conta de quantos barris de petróleo vale um caminhão, um navio cheio de carros da China e eles fazem uma troca. Tá aqui, eu te mando um navio cheio de automóveis, você me manda um petroleiro com tantos barris de petróleo. Que foi algo que não é algo que eles estão inventando. Nós fizemos isso na década de 1970, quando nós sofremos aqui no Brasil o choque do petróleo depois da guerra do Yom Kippur em 1973, quando os preços do petróleo explodiram e o Brasil ainda não tinha descoberto o pré-sal, ainda não tinha desenvolvido o pró-álcool. Nós fizemos esse mesmo tipo de comércio com o Iraque. O Iraque mandava petróleo para cá, a gente exportava um modelo de Volkswagen que chamava Passat na época, que não tem nada a ver com o Passat maravilhoso que a gente tem hoje, mas era um carro bastante razoável para aquela época e era um produto de exportação do Brasil. Tinha uma fábrica de equipamentos militares chamada Engesa, que faliu, que vendeu equipamentos militares para o Iraque em troca de petróleo. Era um equipamento militar tão bom que ainda o Irã ainda tem hoje blindados da Engesa que os iraquianos abandonaram no território iraniano durante a guerra entre os dois países na década de 1980. E o senhor acredita que a fala do Lula que teve, se eu não me engano, ano passado, falando que o dólar seria pensar no futuro, não utilizar mais o dólar para fazer trocas comerciais com a China, poderia prejudicar o Brasil ainda mais agora com o governo do Trump? Eu não acho que isso é realista, então não vale a pena nem perder tempo com essa discussão. Os chineses, eu não acredito que vão dizer para o Brasil nós não aceitamos dólar como pagamento para as nossas exportações. Basicamente, eu acho que isso não tem nenhuma probabilidade de acontecer. E se acontecer, a gente vai provavelmente dizer para os chineses, então vamos exportar soja e carne de frango para vocês em troca de televisores e de chips de computação. E talvez aí os carros da BYD que tem no Brasil. Os carros da BYD, o que eu tenho ouvido é que eles não estão dando muito lucro. Que eles acabam queimando muito caixa no começo para tentar crescer a marca e se posicionar, mas aí pode não acontecer mais para frente. Além disso, tá difícil de carregar um carro elétrico. Ainda mais no Brasil que não tem muita pontos para estrutura. carregar, exatamente. E com relação o senhor até comentou da questão de China e Taiwan, você vê que não é todo esse alarde que o pessoal traz, que fala, não, que a próxima guerra vai ser por conta disso, até porque eles não podem destruir Taiwan, senão eles não vão conseguir o objetivo econômico deles e geopolítico. Né? Exatamente, eles podem destruir, ninguém discute que a China tem a capacidade de destruir Taiwan muitas vezes, mas qual seria a finalidade de uma guerra com esse objetivo? Sim. A não ser mandar uma mensagem dizendo se Taiwan não se incorpora formalmente à China, eles não têm o direito de existir. E aí nós realmente temos um problema que pode levar a uma guerra de grandes proporções. O Gin Max é a assinatura premium, nosso aplicativo Ginai, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do Gin Max. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve, então assine aí o Gin Max para acompanhar tudo isso.